ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 14 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e contarei com as participações de Paulino Neto e o Carlos Júnior. Também estão conosco, cuidando da parte técnica, o Márcio Levi e a Eloneide Barbosa. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, eu peço que se inscreva e assim você será avisado quando o podcast entra no ar. Nós lembramos que o nosso podcast ele tem agora 2 episódios por semana. Nós temos um na segunda-feira, quando a gente trata exclusivamente dos jogos ocorridos no domingo, e o tradicional podcast na sexta-feira. Eles sempre estão no ar a partir de 20 horas. O nosso projeto Time Rei, ele pode ser acompanhado pelo site, também no Facebook, no Instagram e no YouTube. Olá, Paulino Neto. E o nosso campeonato virtual voltou, né? Olá, pessoal. Aqui a gente voltou. Primeiro programa depois da volta do Time Rei. Primeiro programa de sexta-feira. A gente teve uma rodada bem movimentada. Foi muito bacana. Movimentação na parte de cima da tabela. Tivemos jogos importantes com os times jogando dentro e fora de casa. E nesse programa a gente vai conversar sobre os resultados e apresentar as posições, como é que ela ficou. Vamos lá para mais um programa de muita informação. Olá, Carlos Júnior, tudo bem? O que seria da vida sem o futebol? Olá, eu sou o Luiz Carlos Júnior e estou com vocês mais uma vez aqui no Time Cast. Pessoal, eu queria falar do projeto Time Rei no contexto do futebol do maciço. Logo de início, eu queria dizer que o nosso projeto ele não é a solução para o que todos esperam para o maciço. Futebol e times fortes, né? Com grandes eventos. O nosso projeto ele é apenas uma opção. Assim como opção os torneios de um dia. Esses torneios que a gente, mensalmente a gente vê aí a ser anunciado. Esses torneios quando os times jogam no máximo 10 minutos, e na maioria dos jogos é decidido em pênalti, então vence aquele que é melhor se soubesse sair nos pênaltis. Outra opção que apareceu são as Copas Intermunicipais. Tipo a que o Egberto Viana organizou no ano passado. Foi bem organizada. Eu acredito que esses eventos eram o que deveria se tornar tradicionais, né, no maciço. Mas como é um evento, vamos dizer assim, grande, ele tem uns custos que não são poucos, né? E aí muitos times não participaram e não participam porque se torna inviável, né, os custos. Tem também os campeonatos municipais, onde os times, mesmo jogando pouco, e hoje quando se fala em campeonato, na verdade é uma Copa, um time para ser campeão ele joga no máximo 5, 6 partidas. Mas aí muitos dele não tem inscrição, ele é de graça, né? Mas os times gastam muito mais, né? Porque um time quando vai participar de um campeonato municipal, mesmo ele sabendo que não tem condições de ser campeão, mas ele quer fazer bonito, aí ele gasta, né? Tenta reforçar seu time, esse reforço custa, né? Custa grana. Tem a parte também de dar uma melhoria no campo, do transporte, um uniforme mais bonito, essas coisas.
Então, pessoal, o nosso projeto nesse contexto ele é apenas uma opção. Que quando ele for melhor entendido pelos times, muitos times não entendem o nosso objetivo, quando ele for melhor entendido, poderá contribuir muito para o fortalecimento que o futebol do maciço precisa. O que a gente quer dizer é que nós não fazemos apenas o campeonato virtual ou a Copa Time Rei. Aquele campeonato onde você mira somente chegar à final e entregar o troféu ao campeão. Nós fazemos quase que diariamente, isso a gente fica fazendo a divulgação na mídia, onde a gente tem o Facebook, o Instagram, o YouTube. A gente diariamente está divulgando os times que participam do nosso projeto e dos seus jogos. Com a divulgação, entendemos que assim os diretores, os apoiadores, jogadores e torcedores, eles se sentirão incentivados a melhorar a postura do time. Incentivado, o seu próximo jogo certamente ele é bem valorizado. Aí com esses jogos valorizados é que buscamos o time rei nos jogos amistosos. Nesse ano, por exemplo, temos no mínimo 10 times. Eles estão motivados para o seu jogo de domingo agora. Porque nós estamos chegando à fase final e muitos times ainda com chance de ser campeão, mas bem longe, eles estão buscando ainda se aproximar da ponta, né, dos melhores do campeonato. Solicitando inscrição, que nesse ano foram de R$ 50 e R$ 75, que é bem abaixo dos torneios de um dia, né, que se cobra no mínimo R$ 100, pois além da inscrição, nós fazemos, como foi citado há pouco, a divulgação, o incentivo e a valorização dos times e seus jogos, e ainda premiamos os melhores times do mês. Nós entregamos troféus para campeão, vice, artilheiro e goleiro. Isso das duas categorias, né? Que nós temos 2 campeonatos virtuais, um de aspirante e um de titular. E o time campeão desse ano, ele ganhará um uniforme. Serão camisas douradas do time rei. É uma camisa simbolizando o melhor time em jogos amistosos. A nossa busca por essa melhoria ela é constante. E a gente está planejando para 2021, e aí nós iremos conversar com os times, para a gente também incluir as escolinhas. A gente vê um pouco dificultoso, porque a maioria dos times tem escolinha, mas a disparidade entre idade é muito grande. Então isso aí a gente precisa conversar bem e colocar um regulamento onde a gente possa fazer algumas exigências e que os times possam cumpri-la, né? Então é uma coisa que a gente pretende conversar para 2021, o campeonato virtual de escolinhas. Eu digo com certeza que o nosso projeto ele pode dar retorno aos times. Quando eu falo retorno, não é o financeiro. Isso aí eu nunca trabalhei em busca de melhorar financeiramente os times. Isso aí fica a cargo de cada diretoria. Eu falo em retorno motivacional. No final de outubro, nós estaremos iniciando nossa Copa tradicional, Time Rei Natal, que será nos moldes do campeonato virtual, onde o time marca o seu jogo, ele joga onde quer, contra quem quer, respeitando a exigência de jogos fora, mas com a final em jogo, confronto direto, num campo neutro. Então, pessoal, desde já fica o convite. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei.
E falando sobre o nosso campeonato virtual, ele retornou, né? O campeonato estava parado desde o dia 15 de março, nós paramos na rodada 10, e agora, dia 13 de setembro, reiniciamos na rodada 11. Foi bem motivado, né? Nós estamos agora a 5 jogos da final e já está aparecendo, né, nas pontas os times que estão brigando pelo título. Nós temos, no nosso top 10, todos têm chance de chegar a ser campeão, desde que os que estão lá na frente deu uma derrapada, né? Perder uma partida, certamente vai ser difícil se recuperar. Então, pessoal, falando sobre o campeonato, nós vamos fazer uma divisão. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. Então vamos iniciar apresentando os resultados dos jogos do domingo, dia 13. E vamos para alguns resultados do time rei aspirante. A Raposa de Baturité ganhou de 4-1 do Mondego de Baturité. Cruz ficou no empate de 1-1 com Vila Nova de Redenção, Cruz de Barreira. A Carqueja de Capistrano ganhou de 3-0 do Penharol de Redenção. O Arisco fez 1-0 no Novo Corinthians de Aracoiaba. O Arisco também de Aracoiaba. A Encosta de Aracoiaba perdeu de 2-1 para a Chapada também da Aracoiaba. O Putiu de Capistrano perdeu de 4-1 para o Jordão de Baturité. O União de Capistrano ganhou de 1-0 do Barcelona. O Novo Santos de Ocara e o Bolas de Cima também de Ocara ficaram no 0-0. O São José perdeu em casa o São José de Redenção perdeu em casa de 3-0 para o Ajax de Acarape. O Guarani de Quixadá ganhou de 3-0 do Estrela Azul de Quixadá. O Barra Nova de Redenção foi derrotado em casa pelo Novo Horizonte também de Redenção por 3-2. E o Agrovila de Aracoiaba fez 5-0 no conjunto de Aracoiaba. E o Jaguarão de Aracoiaba ficou no empate de 1-1 com Pedra Aguda também de Aracoiaba. E continuando o resultado dos jogos, temos aqui em Barreira, Uruá de Barreira 2 e Novo Mearim de Barreira 0. Em Ocara tivemos Sonrisal de Ocara 4 contra Lagoa do Velho de Ocara 0. Em Capistrano, Pesqueiro de Capistrano 2. Atlético de Capistrano 0. Em Redenção, Juventude de Redenção 4 e Novo Gama também de Redenção 3. Ocara, Pereirão de Ocara 1, Mocoré também de Ocara 3. Em Capistrano, Novo Real de Capistrano 0 e Garotos da Vila também de Capistrano 2. Em Aracoiaba, Lagoa Dantas de Redenção 4, São João de Aracoiaba 3. Em Chorozinho, Palmeiras de Chorozinho 1, Arroz de Barreira 3. Em Caucaia, tivemos Primavera de Caucaia 3 contra Atlético Anansé de Caucaia 2. Em Aracoiaba, tivemos Bairro Central de Aracoiaba 3 contra Boa Fé de Redenção com 1. Em Capistrano, Guarani de Capistrano 3 e Boca Juniors também de Capistrano 2. E fechando aqui os nossos resultados, em Aratuba tivemos Pindoba de Aratuba 2 contra Nacional de Aratuba 1. Paulinho Neto, eu pediria aí para você fazer uma análise sobre o desempenho dos times. Os times top 10 do aspirante, que são os times que estão mais próximos de serem campeões. Um deles certamente será o campeão. E
E a gente vê que nessa rodada parece que a pandemia não fez bem pro desempenho dos times do topo da tabela e deu uma embolada boa no nosso campeonato. Já que o Barcelona, o Boca Juniors e o Vila Nova, que eram os 3 líderes, perderam nessa rodada e foram seguidos logo pelo Novo, enquanto o quarto e o quinto lugar, o Novo Horizonte de Redenção e o União de Capistrano, venceram. Então eles encostaram, ainda estão um pouco distante do líder, mas já começaram a se apresentar para a disputa do campeonato. Continuando, o sexto e o sétimo, o Atlético de Capistrano e o Penharol também perderam. E a gente tem o Arisco, o Garotos da Vila e o Jordão de Baturité que venceram e agora estão figurando no top 10. Então, o Barcelona continua ainda com 58 pontos, liderando, seguido o Boca Juniors do Capistrano com 56, o Vila Nova de Redenção com 55, agora o Novo Horizonte com 52 e o União do Capistrano também com 49. O campeonato está se apertando e se afunilando. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer as contas aí para ver quem são os possíveis candidatos ao título. Falando sobre os artilheiros do aspirante, a disputa está bem acirrada. Eu pediria aí ao Carlos Júnior para apresentar a relação dos principais artilheiros. Mas vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês aqui os nossos 10 artilheiros da categoria aspirante, hein? Com 18 gols, nós temos em primeiro lugar o Rafael do Lagoa Dantas de Redenção. Com 15 gols, nós temos Lelé do Arisco de Aracoiaba. Com 10 gols, nós temos 5 jogadores, hein? Vou dizer: Lucas do Arisco de Aracoiaba. Temos outro Lucas do Jaguarão de Aracoiaba. Nós temos também o Gilmar do Lagoa do Velho de Ocara. Temos também Gabriel do Tiradentes de Redenção e Meira do Vila Nova, também de Redenção. Com 9 gols aparecem 3 jogadores: o Adiel do Atlético de Capistrano, o Marcão do Tiradentes de Redenção e o Vitor do União de Capistrano. Esses são os nossos top 10 artilheiros da categoria aspirante, hein? Agora, mantendo o nível de informação, e vamos trazer o nosso colunista Egriberto Viana com o Amadorismo do Rei. Vamos ouvir ele essa semana. Amadorismo do Rei, com Egberto Viana. Olá, estamos chegando com mais uma coluna Amadorismo do Rei, com Egberto Viana, no programa podcast semanal, né? E aí, começou, né? Voltamos às atividades do time Rei e a gente vê só alegria e só alegria, né? Muito esperada essa volta. Alguns times já vinham marcando amistosos, mas os amistosos não teriam a mesma graça se não fosse o time Rei, né? O espírito de competitividade, as equipes ficam mais fortes e o duelo fica ali mais acirrado, né? Não com tanta rivalidade, mas mais acirrado. Procura-se marcar jogos sempre com times bons, independente. A gente conhece muitas equipes, tem as suas peculiaridades, mas a maioria das equipes procura jogar com ótimas equipes. Aqui em Aracoiaba, por exemplo, tivemos praticamente 100% das equipes participando dos jogos desse final de semana. Bastante caminhão, pau de arara passando com as suas equipes dentro aqui da cidade de Aracoiaba, que eu pude ver. Fui ali para a Lagoa de São João, vi também bastante caminhão passando, né? E a circulação tendo bastante, voltando à questão do financeiro, né? A questão do financeiro, os caminhões pau de araras voltou a receber seu dinheirinho, já que não estão rodando em muitas das cidades. E o futebol traz essa oportunidade de você ganhar ali seu dinheirinho no final de semana. Sem contar também nos vendedores ambulantes, né? A gente conhece muitos vendedores ambulantes que vai ali para o campo de domingo vender o seu suco, o seu salgado, refrigerante, a água, e que recebe muito por isso, né? Então é isso, a gente vê a importância desses jogos amistosos no dia de domingo e também do time Rei
a influência que o time Rei trouxe para não deixar faltar amistosos, né? Como eu falo e repito, Aracoiaba praticamente 100% teve a volta do futebol amador em seu município, tá bom? Um abraço a todos e a gente volta no próximo programa, se Deus permitir. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E agora, falando sobre o campeonato virtual titular. Campeonato virtual titular. Nós vamos apresentar os resultados dos jogos do domingo, dia 13, onde esses jogos já estão sendo bem vigiados. Está todo mundo atento aos resultados dos outros times. Atento também na marcação dos jogos, se o time está optando por jogar em casa ou fora. Porque agora, além de ter que vencer, tem a estratégia de como realizar seus jogos. Eu pediria aí ao Paulino Neto e ao Carlos Júnior para nos apresentar os resultados dos jogos, times titulares. Já no titular, a gente tivemos os seguintes resultados. Vamos passar aqui por eles. Em Baturité, a Raposa de Baturité venceu o Mundego por 3-2. Mundego também de Baturité. Em Barreira, o Cruz ganhou de 2-0 do Vila Nova de Redenção. Em Capistrano, a Carqueja ficou apenas no empate de 1-1 com o Penharol de Redenção. O Arisco de Aracoiaba ganhou de 5-2 do Novo Corinthians de Aracoiaba. A Encosta de Aracoiaba foi derrotada em casa pela Chapada também de Aracoiaba. O Putiu de Capistrano perdeu em casa para o Jordão de Baturité, 3-2. A União de Capistrano venceu de 4-0 o Barcelona de Capistrano. O Novo Santos de Ocara perdeu em casa por bolas de cima de Ocara, 1-0. O São José de Redenção fez 2-0 no Ajax de Acarape. O Guarani de Quixadá ganhou de 1-0 do Estrela Azul, também de Quixadá. O Barra Nova de Redenção foi derrotado em casa pelo Novo Horizonte de Redenção, 5-0. O Agrovila de Aracoiaba fez 3-1 no conjunto também de Aracoiaba. E o Jaguarão de Aracoiaba ficou no empate de 0-0 com Pedra Aguda também de Aracoiaba. A Encosta de Aracoiaba perdeu de 3-2 da Chapada de Aracoiaba dentro de casa. A Chapada conseguiu a vitória fora. Continuando a lista dos jogos, hein? Em Barreira, Uruá de Barreira 3 contra Novo Mearim de Barreiras 1. Em Ocara, Sonrizal de Ocara 1 contra Lagoa do Velho de Ocara 2. Em Capistrano, Pesqueiro de Capistrano 1, Atlético também de Capistrano 1. Em Redenção, Juventude de Redenção 2, Novo Gama também de Redenção 0. Em Ocara, Pereirão de Ocara 1, Mocoré de Ocara também 1. Em Capistrano, Novo Real 3, Garotos da Vila 0. Os dois de Capistrano. Aracoiaba, Lagoa Dantas de Redenção 0. São João de Aracoiaba 2. Chorozinho, Palmeiras de Chorozinho 3. Arroz de Barreiras 4. Em Caucaia, Primavera de Caucaia 3. Atlético Anansé também de Caucaia 4. Em Aracoiaba, Bairro Central de Aracoiaba 3, Boa Fé de Redenção 0. Em Capistrano, Guarani de Capistrano 1, Boca Juniors também de Capistrano 0. E encerrando nossa lista de resultados de hoje, em Aratuba, Pindoba de Aratuba 0, Nacional também de Aratuba 0. Essa foi a lista dos resultados dos jogos dos titulares. A disputa pela primeira colocação entre os times top 10 está bem movimentada, viu? Paulinho Neto, faz uma análise aí do desempenho dos times com o resultado dos jogos de domingo. Então, com esses resultados, a gente teve uma dança das cadeiras na parte de cima da tabela. A gente teve troca na liderança.
como a Raposa jogou em casa e o Bolas de Cima jogou fora, os dois ganharam, o Bolas de Cima ultrapassou a Raposa, já que eles estavam empatados em número de pontos, e agora o Bolas de Cima tem 52 pontos, enquanto a Raposa 51. O Mocoré teve uma chance de encostar, mas empatou fora de casa, o Mocoré, e ficou com 47 pontos em terceiro. E aí a gente teve uma mudança na parte de cima, que a Chapada agora, como ganhou, foi para quarto colocado, tá com 47. O Novo Horizonte também saltou para quinto com 45. A Cruz saltou para sexto com 44 e a Lagoa do Velho saltou para sétimo com 44. Quem teve essa queda grande foi o Atlético de Capistrano, que apenas empatou e caiu de quarto para oitavo. E agora o Agrovila com 43, o Jordão com 43, figuram agora entre o top 10, entre nono e décimo colocado. E vivenciando esse momento, onde o Bolas de Cima está liderando o nosso campeonato virtual, nós temos a palavra do Leandro, diretor do Bolas de Cima. Dizer que estamos muito contentes, né, por estar na liderança aí do campeonato, né, e as partidas muito bem disputadas, né, o jogo de domingo foi muito bom, um jogo que a gente jogou, batalhou, suou, e no final fomos premiados, né, com a vitória. E a expectativa é muito grande para o jogo de domingo, para a gente conseguir mais esses pontos aí, né, para continuar no topo da tabela aí e brigar por coisas maiores lá na frente, né. Um abraço aí a todos aqui dos Bola de Cima Futebol Clube. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Nós vamos apresentar aqui a nossa relação dos artilheiros do Maciço, categoria titular. E claro que eu não ia esquecer de apresentar os artilheiros dos titulares também, né? Então vamos lá. Com 15 gols, Doquinha, do Penharol de Redenção. Com 14, o dos Tritões de Aracoiaba. Com 12, nós temos 3 empatados com 12, hein? Temos Marquinhos, do Raposa de Baturité. Valdeir, do São José de Redenção. Ivan, do Novo Horizonte, também de Redenção. Com 10, nós temos 2 jogadores. Daniel de Cruz de Barreira e Newton do Lagoa do Velho, também de Ocara. Com 9 gols, nós temos 3 jogadores empatados, hein? São eles Deto, do Raposa de Baturité, Lucas, dos Tritões de Aracoiaba e Rafael Raposa, do Arroz de Barreira. Esses são os nossos 10 artilheiros dos titulares. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Passada a rodada 11, agora nós já estamos nos direcionando para a rodada 12, no domingo, dia 20. Vários jogos já marcados, quase todos os times já marcaram seus jogos. Esse jogo está sendo bem observados. Como todos sabem, nós temos a diferença de pontos para os times que jogam em casa ou jogam fora. Existe essa estratégia. O que é que o time está querendo nesse momento? É a vitória em casa, onde supostamente se acha que é mais fácil, né? Ou se ele tenta mais um ponto, buscando uma vitória fora. Onde tem toda a dificuldade de se jogar num campo desconhecido. Tem a parte também da viagem, que se torna, se for um pouco distante, se torna cansativa. Tem a dificuldade também, às vezes, no jogo da arbitragem. Toda essa parte. Então, os times têm que montar a sua estratégia. E aí, para o domingo, dia 20, nós já temos os seguintes jogos marcados. Próximos jogos a gente já sabe que já estão marcados: 37 de Ocara contra Bolas de Cima de Ocara, União de Capistrano versus Atlético de Capistrano, o Lagoa do Velho de Ocara contra o Cione de Chorozinho, o Jaguarão de Aracoiaba contra o Arisco Grande de Aracoiaba, o São João de Aracoiaba recebe o Arisco de Aracoiaba,
O Mutirão de Aracoiaba recebe o Agrovila de Aracoiaba. O Lagoa Bonita de Ocara recebe o Mocoré de Ocara. O Juventude de Redenção recebe o Penharol de Redenção. O Currais de Redenção recebe a Chapada de Aracoiaba. O Cajazeiras de Capistrano recebe o Putiú de Capistrano. Em Baturité, Flores contra Alta Estrela, os dois de Baturité. O Arroz de Barreira recebe o Mearim dos Costa, também de Barreira. O Lagoa Comprida de Ocara recebe o Curralinho de Ocara. E o Novo Gama de Redenção recebe o São Francisco de Aracarape. Dando continuidade aqui à lista, então, teremos em Aracoiaba Sabugo, de Aracoiaba, contra Novo Corinthians, também de Aracoiaba. Em Quixadá, teremos Guarani de Quixadá contra Resende, também de Quixadá. Em Capistrano, teremos Santo Antônio de Capistrano contra Carqueja, também de Capistrano. Em Acarape, São José de Acarape contra Novo Horizonte de Redenção. Em Aratuba, teremos Nacional de Aratuba contra São Francisco de Baturité. Em Capistrano, teremos Garotos da Vila de Capistrano contra Bom Jardim de Baturité. Em Baturité, teremos Conjunto de Baturité contra Jordão, também de Baturité. Em Barreira, teremos Uruá de Barreira contra Lagoa Nova, também de Barreira. Em Redenção, teremos São José de Redenção contra Tocantins de Guaiúba. Em Redenção também teremos Portuguesa de Redenção contra Vila Nova, também de Redenção. Itapiúna jogam Santo Onofre de Itapiúna contra Barcelona de Capistrano. E fechando a nossa lista de jogos, teremos em Baturité Raposa de Baturité contra Vila União, também de Baturité. A gente vê que nessa volta da pandemia os times ainda estão marcando seus jogos sempre na mesma cidade ou na cidade mais próxima. É até uma maneira também de, nesse primeiro momento, segurar o isolamento e não ir muito longe com o seu time. Conversa com Luiz Carlos. Pessoal, em Conversa com Luiz Carlos, nesse episódio nós não teremos a conversa. Infelizmente eu estava programado a fazer com o desportista, mas infelizmente em cima da hora ele, por motivo superior, ele solicitou a gente fazer numa outra ocasião. E aí eu ainda tentei correr atrás de outras pessoas que pudessem participar e ao mesmo tempo colaborar com o nosso podcast, mas infelizmente eu não encontrei pessoas disponíveis. Cada um deu a sua justificativa, né? Uns de trabalho e outros de problema de internet, né? E outros também porque não, embora queiram ver o time rei mais progressista, ele não se oferece para contribuir. Mas eu não quero perder esse momento e eu gostaria de passar para todos os que fazem parte da família Time Rei, os times. O nosso Time Rei, como todos sabem, ele é formado pela minha família, né? Então eu estou sempre à frente aqui, sou eu que estou conversando com vocês, mas nos bastidores eu tenho a colaboração, e se não fosse ele, o Time Rei não seria como é, porque os meus conhecimentos ele é limitado, mas eu tenho a colaboração dos meus 3 filhos e da minha esposa, a Eloneide. E é com satisfação que nós estamos vivenciando um momento especial. No domingo, o nosso caçula, o Márcio Levi, ele estará completando 18 anos. É um momento especial para nós e a gente queria compartilhar com vocês que acompanham o Time Rei. Claro, a gente vai desejar pessoalmente, mas é uma vontade nossa que a vida proporcione uma saúde, que é o principal, e do modo como ele está levando a vida dele, a gente só tem a desejar sucesso. E aí essa felicidade que a nossa família está vivendo, e esse dia será no domingo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei.
Vamos falar agora aqui do time Rei Natal. O time Rei já tá movendo suas engrenagens, já pensando no próximo evento. E a gente tá pensando na Copa Time Rei Natal, que já tá tradicional no nosso calendário. A gente tá pensando em começar ela na segunda quinzena de outubro, já mais próximo do final do mês. Mas a gente quer as inscrições até o dia 18 de outubro. A ideia é fazer como no molde do ano passado, dividir o maciço em Oeste e Leste, onde o Oeste ficaria Baturité, Capistrano, Itapiúna, Aratuba, Mulungu, Guaramiranga, Pacuti e Palmácia, e o maciço Leste, Aracoiaba, Ocara, Barreira, Redenção e Acarape. O campeão de cada divisão enfrentaria num jogo único do maciço Oeste versus maciço Leste, aquele jogo que a gente faz num evento grande. O último jogo foi bastante legal e a gente espera repetir a mesma coisa nesse ano. Lembrando que o confronto direto é em campo neutro, definido previamente pela organização. E o bom da vida é interagir, né? Então vamos lá falando da nossa loteca Time Rei. Lembra que eu venho falando nos programas para você entrar em contato com a gente? Vai lá e dá o seu palpite. Tenta acertar quem serão os 5 primeiros colocados do campeonato virtual. Isso é bem legal. Nós já temos hoje, vou falar números aqui para vocês, hein? 98 participantes da loteca. Eu fico muito feliz. Só tenho a agradecer mesmo essa interação de vocês. Sem mais delongas, vou passar aqui mais ou menos como é que tá agora, hein? O resultado será conhecido somente no dia 18/10, que vai ser o último dia da rodada. Vai ser a última rodada, né? Dia 18/10. Vou mostrar aqui como é que tá mais ou menos cada um. Nós temos pontuando, ganhando até agora, Bolas de Cima, com 37,5% da escolha do pessoal, hein? Seguido com 20% cada um, Mocoré e Raposa. E para quem está nos escutando esse nosso programa de podcast, percebeu quantas informações nós passamos dos times que disputam o nosso campeonato virtual. Certamente, esses times eles estão sempre consultando o nosso site para pegar as informações do seu time e dos outros. Do seu time e dos outros times adversários, né? Principalmente nessa reta final. Aí essa parte que eu queria chamar para os times que não participam do nosso projeto Time Rei. Nós sabemos que vários times, os seus representantes, seus donos, os seus diretores, eles fazem as anotações dos jogos, né? Tem um caderninho e vai anotando tudo o que acontece todo domingo. Mas isso não é a maioria, não. Muitos times, se você for buscar informação, quantos jogos ele já fez esse ano, quantas vitórias, ele não vai saber. Não vai saber quantos gols ele fez, quantos gols sofreu, quem é seu artilheiro. Essas informações você só encontra aqui no nosso campeonato virtual. Com certeza, e isso aí a gente vê nos campeonatos que acontecem por aí, que nem o campeonato municipal, com toda a sua parte que tem estrutural para realizar o evento, ele fornece essas informações. Então, essa opção que o time tem de participar do Time Rei, ele tem essa vantagem de você saber o desempenho do seu time, semanalmente. Toda semana você pode saber como o seu time está. Então, eu digo que o Time Rei, ele informa melhor a situação do time do que o próprio diretor. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E para finalizar o nosso programa de hoje, que foi bem proveitoso, queria a palavra final do Paulino Neto. Então é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez pelos ouvintes. E finalmente conseguimos fazer um programa falando de resultado, da bola rolando. É muito bom ver o futebol voltando. Mostra que as coisas estão se encaminhando para a normalidade. Então obrigado aí pela atenção e a gente se vê de novo com os próximos resultados.
E Júnior, as suas palavras finais para a gente encerrar o programa? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui participando e trazendo esse conteúdo incrível para vocês. Começaram os jogos, movimentação, agora é muito conteúdo, hein, para poder passar. É muito bom ver que as coisas vão voltando ao normal, mas sempre é bom lembrar, né? Ainda não passou, ainda não temos uma vacina para o Covid-19, então segue as recomendações de saúde, né? Então não vamos esquecer disso, tá bom? Vamos jogar com segurança e vamos viver. Vamos vivendo que é muito bom viver, hein? Até a próxima semana. Aguardo todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tchau, pessoal. Estamos encerrando esse episódio. Estaremos de volta no episódio número 15, que sairá na segunda-feira, sempre a partir de 20 horas. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.